Estes serão os materiais da nossa aula de hoje. Vou utilizar duas cores de fio, também uma agulha de crochê referente ao meu fio, tá? Agulha de tapeçaria e também uma tesoura para acabamento. Para começar a peça de hoje, nós vamos fazer o anel mágico e, na sequência, 3 correntes, já contando com a primeira do anel. Dentro do anel mágico, vamos fazer 2 pontos altos. Agora faço 3 correntes. E dentro do anel mágico, vou fazer 3 pontos altos. Faço novamente 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos aqui dentro do anel mágico. E vamos continuar dessa forma, fazendo 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Após fechar o anel mágico, nós vamos laçar o fio, introduzir a agulha na terceira correntinha inicial, busco o fio e na sequência vamos fazer uma troca de cor. Vou pegar a minha nova cor e vou laçar essa cor, deixando uma sobra de fio por dentro das 3 alças. Ficará dessa forma. Puxo as 2 sobras, coloco para a parte da frente da peça e vamos prosseguir fazendo 3 correntes. Volto aqui dentro deste primeiro espaço e trabalho 4 pontos altos. Um ponto alto dentro do espaço, um ponto alto aqui na corrente, na terceira correntinha. Já vou escondendo a sobra de fio. No próximo ponto, faço o terceiro ponto alto. E no ponto seguinte, vamos fazer o quarto ponto alto. Agora posso cortar as sobras de fio e prosseguir. Aqui dentro deste espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, faço um ponto alto, volto no mesmo espaço, faço o segundo ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Agora, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Serão 3 pontos.
Aqui dentro deste espaço, vamos trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui dentro do espaço. Sigo fazendo 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. Agora, novamente aqui no próximo espaço, vamos fazer 2 pontos altos. Depois 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora vou prosseguir fazendo 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. Aqui dentro deste primeiro espaço, vamos completar fazendo 2 pontos altos. E para finalizar a volta, eu vou laçar o meu fio e vamos fazer o mesmo fechamento que na carreira anterior. Introduzo a agulha na terceira correntinha, busco o fio e vou fazer uma troca de cor. Para iniciar a terceira volta, coloco as sobras de fio para a parte da frente da peça, começo a carreira com 3 correntes, volto no mesmo espaço e trabalho 2 pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer ponto sobre ponto, até chegar no outro espaço das 2 correntes. Agora que chegamos aqui, dentro do espaço das correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Faremos 2 correntes e mais 2 pontos dentro do mesmo espaço. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base, até chegar no próximo espaço das correntinhas.
Aqui dentro do espaço, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos. Na sequência, nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar no outro espaço das correntinhas. Antes de finalizar a terceira volta, vamos fazer o acabamento da sobra de fio inicial do anel mágico. Então, vou escondendo o fio por dentro dos pontos, no sentido contrário dos pontos, tá? Vou finalizar a terceira volta, laçando, introduzindo a agulha na terceira correntinha, busco o fio e faço a troca de cor. Vou começar a quarta volta, colocando a sobra de fio para a parte da frente da peça. Faço 3 correntinhas, que já é um ponto alto. Trabalho mais um ponto alto dentro do espaço. E agora vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base, até chegar no outro espaço das correntinhas. Pronto, pessoal. Agora que chegamos aqui no segundo espaço, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes. Faço novamente 2 pontos altos no mesmo espaço. E depois vou continuar com esta mesma repetição de padrão. Pronto, pessoal, vou finalizar a volta, fazendo novamente a troca de cor com um ponto médio aqui na terceira correntinha. E nós vamos seguir desta forma, como anteriormente. Siga com as mesmas orientações até alcançar o tamanho desejado da sua peça.
Pronto, pessoal, aqui para a minha peça eu fiz um total de 6 carreiras e finalizei com a cor, da segunda volta, tá? Agora vamos fazer um acabamento com agulha de tapeçaria, mas você pode também finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Para o modelo de hoje, você vai precisar de 2 peças iguais. As minhas peças eu fiz exatamente igual, só mudando o início, a cor inicial e a cor final de cada uma delas. Agora você vai dobrar a sua peça dessa forma, que eu estou mostrando aqui no vídeo, colocando as 2 pontas aqui para o centro. E essa terceira dessa forma, como se fosse um envelope. E aqui nós podemos utilizar um marcador de pontos para nos auxiliar na costura. Coloquei o marcador de pontos segurando as 2 pontas aqui dessa forma. E depois a gente coloca a terceira ponta, tá? Então, nós vamos começar costurando essa parte da peça. E eu vou utilizar um pouco do fio que eu usei aqui na última volta e uma agulha de tapeçaria. Para iniciar essa união, eu fiz um nó na ponta do fio. Para ficar mais seguro, eu vou passar esse nozinho aqui na parte do avesso da peça, dessa forma, por dentro dos pontos. Passei por 3 pontos, passo todo o fio e eu posso cortar esta sobra de fio. Desviro a peça. E vou trazer a minha agulha aqui para o ponto central da minha peça para começar a costura. Então, deixo sempre bem alinhado e caminho para o ponto central dessa dobra. Para fazer essa união é bem simples, eu vou introduzir a agulha pegando apenas as alças de dentro de cada um dos pontos e vou introduzir a agulha sempre do mesmo lado, tá? Que eu iniciei. Então, eu vou passando a agulha por todos os pontos, pegando sempre as 2 alças internas dos pontos, tá?
Pronto, pessoal, agora que já chegamos aqui no marcador, nós vamos fazer da mesma forma com a outra dobra, como eu mostrei anteriormente. Após finalizar a costura, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte do avesso da peça. Vamos esconder a sobra de fio e cortar. Com a outra peça, nós vamos dobrar dessa forma e vamos colocar um marcador aqui para segurar essas duas pontas. Agora é só colocar uma peça sobre a outra, dessa forma que mostro aqui no vídeo. Você pode utilizar mais um marcador para prender esta ponta a essa parte da primeira peça, tá? Depois disso, nós podemos começar a costurar da mesma forma que costuramos a primeira parte.
Não esqueça de fazer a costura da parte da frente da sua peça, até aqui. Para fazer o fechamento, vou utilizar uma miçanguinha. Você pode utilizar um botão da sua preferência, tá? Então, eu vou colocar aqui de forma bem simples na minha peça, utilizando um pouco de fio e a minha agulha de tapeçaria. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Essa necessaire super linda, essa bolsinha para óculos em crochê, com esse visual super moderno e bem bonito. Ela é bem simples também de fazer e você pode utilizar esse scrap que eu mostrei aqui no vídeo para fazer diversas peças, tá? Você pode crescer ele do tamanho que você desejar e fazer peças sensacionais com esse modelo. Eu espero que você tenha gostado, então já deixa o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Estou te esperando para um próximo vídeo. Até mais!